Olá pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo no nosso canal recém-nascido e eu ainda não sei para onde olhar. Estou fazendo vários testes, como eu disse no primeiro vídeo, né? Esse vídeo ainda é um teste. Peço para vocês que, por favor, embora não seja um sonho imediato, ficar famoso e rico com o YouTube, eu deixo isso nas mãos da fortuna, caso ela queira. Estou bem aberto a isso, inclusive. Mas por enquanto, o objetivo tático ser visto, obviamente, né? O criador de conteúdo simbólico quer ser apreciado. Então, para que isso seja possível e para que a gente tenha pelo menos uma pequena comunidade de espectadores, não podemos mais falar telespectadores, ou talvez possamos, porque afinal de contas as telas ainda existem. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. Vou ficar bem feliz de interagir com vocês e poder fazer mais vídeos animado com esse engajamento. Bom, hoje vamos falar um pouquinho de tarô. Vou começar uma série percorrendo os 22 arcanos maiores e é claro que o primeiro é este senhor aqui, o Louco. O Louco é uma carta muito presente na minha vida, na minha história. A começar pelo fato de que eu, desde que me entendo por gente, tenho absoluta certeza de não ser uma pessoa normal, né? E me marcou muito a primeira vez que eu li o Jung e o Tarot da Sally Nichols. Bom, Sally Nichols, embora esse seja um livro que hoje eu tenho muito mais nostalgia do que concordância com a teoria do tarot que está colocada ali, em parte porque Sally Nichols, ao meu ver, escreveu esse livro com muita pressa e relacionar Jung e o tarot, embora pareça simples, não é, porque nada é simples de ser relacionado com Jung, porque Jung é falsamente concebido como algo simples de ser entendido, simplesmente pelo fato de que algumas das suas categorias se imiscuíram na nossa cultura geral, principalmente na parte do mundo que gosta de se chamar ocidental, essa categoria fictícia que eu tenho tentado abolir do meu vocabulário. Graças a isso a gente fala de arquétipo, sombra, sincronicidade, complexo, como se isso fossem categorias autoevidentes, tanto quanto o fogo queima, a água molha, né? Mas essas categorias estão longe de serem autoevidentes e todas elas demandam bastante energia psíquica para serem minimamente destrinchadas, né, e compreendidas. Que dirá compará-las com outros sistemas, né? Recentemente eu fiz um curso do professor Joaquim Monteiro, que é o meu professor no contexto do budismo. Você sabe que eu tenho múltipla cidadania religiosa, né? E o budismo é uma dessas cidadanias. E no contexto do budismo, na Budismolândia, o sensei Joaquim é um dos meus professores. E nesse curso o professor tenta aproximar, na verdade ele tenta ensaiar ou sugerir possíveis aproximações entre Jung e o budismo para futuros pensadores, filósofos e psicólogos e pesquisadores que pretendam fazer essa investigação. Então você vê, o professor Joaquim é um erudito titânico, e mesmo ele, em não sei quantos meses de curso, não se propôs a fazer de fato uma relação definitiva. Ele se propôs a fazer uma
sugestão de possíveis aproximações e diferenças também, né? Como, por exemplo, a relação entre budismo e inconsciente. Porque, de um lado, as pessoas concebem o budismo também como tendo categorias muito auto-evidentes, né? Pessoas falam em karma como se fosse uma coisa muito autoexplicativa e falam em outras coisas. E algumas pessoas gostam muito de dizer que o inconsciente coletivo do Jung tem proximidades com algumas categorias do budismo, mas a verdade é que não é simples sequer afirmar com certeza se o próprio conceito de inconsciente da psicanálise do Freud tem algum espaço no budismo, na filosofia budista. Que dirá o de inconsciente coletivo do Jung. Tudo isso foi para dizer que eu tenho o máximo respeito ainda pelo livro da Sally Nichols, mas eu acho que ela foi um pouco apressada em algumas coisas, e o livro seria muito melhor se ela se demorasse mais, né? Se ela sedimentasse algumas coisas. Mas esse livro tem um capítulo belíssimo, que continua belíssimo até hoje, que é o capítulo do louco. E esse capítulo teve uma função iniciática na minha vida. Quando eu digo iniciático, também não é só para falar bonito, é porque iniciação é uma experiência de expansão da visão que não tem volta. Não tem volta. É uma parada meio Matrix das ideias. Assim. Não tem volta. É irreversível. E a Sally Nichols conseguiu fazer isso comigo, com esse capítulo do Louco, onde ela lê o louco como aquele que desafia um tipo muito curioso de patologia que o Pierre Weil, ou Pierre Weil, eu não sei como fala. Eu acho bonito falar Pierre Weil, porque fica parecendo Pierre Vel, sendo que Pierre, se eu não me engano, é Pedro, e Pedro é pedra, então a pedra, véu, fica duas imagens díspares, contraditórias, a dureza da pedra e a leveza do véu. Então, eu gosto muito de falar Pierre Weil, mas deve ser Pierre Weil, não sei. E o Pierre Weil, ele cunhou esse termo que é normose. A normose é a doença da normalidade. É um dispositivo ideológico que consegue convencer uma coletividade de que um dado modo de operar a mente, a fala e o corpo, ou seja, um modo de pensar, de falar e agir, ou uma combinação desses três, embora extremamente prejudicial para o indivíduo e para a sociedade como um todo, é algo muito belo e moral e aceitável. Eu não vou elencar aqui as normoses específicas das quais a gente tem padecido, que é para não pesar o clima do vida, né? Seria um desrespeito com o louco, ele que sequer traz número na sua carta, indicando que o louco não carrega peso, assim como o Exu, que tem uma lâmina no crânio, que é para não carregar fardo, né? Então o louco não carrega fardo. Eu acho muito bonito que, assim como o Exu tem uma lâmina afiada no topo da cabeça, o nosso querido louco, ele não tem o topo da cabeça, é cortado. Isso também é uma sinalização de que o louco nunca se permite estar completo, nunca se permite estar acabado. Bom, isso de não estar completo, de assumir-se não acabado, de permitir-se ser um ser em experimentação, em construção, na sociedade atual é facilmente identificado pela maioria da sociedade como
loucura. Então as pessoas que são assim, elas vão constantemente serem acusadas de doidas, de malucas. E é sobre isso que a Sally Nichols fala. No corpo do texto, né, ela dá um exemplo de, de uma pessoa. Eu não lembro se ela está inventando um caso ali para exemplificar, ou se é um caso real, não lembro agora. Faz tempo que eu não releio esse livro. Mas ela dá um exemplo de um homem, um cidadão, muito direitinho, muito certinho, um cidadão de sapatênis, muito normalzinho, muito, né, muito ordeiro, muito, né, muito ponderado, muito orgulho dos pais, né, orgulho dos pais. Aquele primo que jogam na sua cara na ceia de Natal, o primo petroleiro. Então, em algum momento esse cara tá dirigindo e vê um hippie. E aí esse cara, ele entra num processo de completa desagregação psíquica e ele adoece fisicamente diante daquela visão daquele ser que ousa desafiar tudo que para ele é muito caro, né? É indispensável, a ordem, a hierarquia, o dever, a rotina e, sobretudo, a igualdade, a uniformidade. Então, não estar uniforme, né, é tido como um sintoma de loucura. Então, frequentemente, as pessoas que não são típicas, não são uniformes, não parecem ter saído de uma forma, elas serão acusadas de doidas. Então, o louco, ele aqui já nos falou duas. Ele já nos trouxe duas características muito centrais ao seu campo semântico, né? Primeiro, eu coloquei que o louco desafia a normose, segundo a Sally Nichols. E depois eu falei que o louco nunca se permite estar acabado, né? Estar pronto, né? Eu relaciono essas duas características como eu relaciono essas duas características a um conceito budista que é o conceito de Shoshin. E o que é Shoshin? Shoshin Sho é princípio, Shin é mente, coração também. No contexto do Zen é mente e coração, conceitos intercambiáveis, né? Logo, Shoshin é a mente do princípio, às vezes traduzido como mente de principiante. Justamente a mente do nosso arcano de estudo aqui. A mente que não fica pronta, que não cai na armadilha de dizer, ok, eu tô feito, eu tô pronto, eu tô acabado, e é isso, né? Missão cumprida. Justamente essa mente que vai se desestruturar e vai se desequilibrar ao ver pessoas que estão se dando o direito de não estarem acabados, de serem um eterno work in progress, né? Então veja, existe um livro muito legal de um professor budista chamado Shunryu Suzuki. E por favor, nunca confundam Shunryu Suzuki com Daisetsu Teitaro Suzuki. O Teitaro Suzuki é um caso à parte, eu nem vou falar dele. Mas só vou falar uma coisa. Não leiam Teitaro Suzuki. Aquilo não é budismo, aquilo não é zen. E quem tiver interessado em ler coisas que provem isso, com argumentos muito
muito sólidos. É só me procurar que eu darei com prazer. Mas basicamente o que o Teitaro Suzuki faz é disfarçar Heidegger com budismo, né? Mas o Shuryu Suzuki, esse é foda. Esse é necessário. Esse, assim, é para ter na estante, principalmente se você estiver tentando se engajar num caminho meditativo. O Shuryu Suzuki, ao lado de outra professora Zen, Jokobek Roshi, mesmo sem me conhecer fisicamente, foram meus professores do Zen por muito tempo. E a coisa foi tão eficaz que quando finalmente eu encontrei um professor do Zen para supervisionar e orientar a minha prática, eu descobri que estava bem avançado, né? Descobri que estava bem avançado para um iniciante, né? O Shuryu Suzuki tem um livro chamado Mente Zen, Mente de Principiante. O capítulo que eu mais gosto é o capítulo que dá título ao livro, que é sobre Shoshin, é sobre a mente do princípio. Como é que o Shuryu Suzuki define a mente de principiante ou a mente do princípio? Como aquela que enxerga em cada segundo o princípio. E é por isso que o louco olha para o branco da carta. É por isso que o louco não tem número. É por isso que a cabeça do louco está incompleta. E é por isso que, mesmo estando diante do precipício em alguns baralhos, ele vai dar o próximo passo. Porque ele não está enxergando o fim do caminho. Ele está enxergando o princípio. É como diz o saudoso Nego Bispo, quando ele critica as cosmologias do fim do mundo, né? Que são baseadas em uma visão linear do tempo. O mundo começou, teve uma história e vai acabar. E aí ele diz que o contraveneno para isso são as cosmovisões do tempo circular, onde existe começo, meio e começo de novo. O louco é esse começo de novo, que não permite o fim. Se nós enxergamos o tarô como um Ouroboros, uma roda de arcanos, o louco se conecta com o mundo. Ele é o ponto onde a cobra morde o próprio rabo. Ele é esse recomeço que não permite que o fim aconteça. Isso tem muito a ver também com o conceito da Kabbalah, do misticismo judaico, chamado Despertar das Centelhas, que tem muito a ver com outro conceito da Kabbalah, que é Tikkun Olam. Tikkun Olam, Olam é mundo todo, é mundo manifesto, né? Tikkun é consertar, reparar, porque na mística judaica, o mundo ele surge assim. Você tem uma luz infinita, indiferenciada, total, que se concentra num ponto. Quando ela se concentra nesse ponto, o poder dessa luz é tamanho que o ponto se quebra. Dos estilhaços desse quebramento surge o mundo múltiplo. Então, esse mundo que nós enxergamos como uma multiplicidade de particulares, né, é um mundo esfacelado, quebrado, mas como um vaso de perfume que quando quebra, cada caquinho traz ainda o aroma do perfume. Os rabinos da Kabbalah dizem que cada particular desse universo ainda traz em si o perfume da unidade.
Só que esse perfume da unidade, essa centelha primordial, ela precisa ser despertada. E ela é despertada através das diversas artes do encanto. Entre elas, a arte, a estética. Então, esse é o último aspecto do louco que eu gostaria de trazer, porque esse conceito da Kabbalah tem muito a ver com um sentido profundo do Bereshit. Bereshit é no princípio também. Então a gente falou do princípio no, no Zen, né? E agora a gente tem essa ideia do princípio da Torá, né? Bereshit. Bereshit, no princípio, a cabeça da criação. No meio de Bereshit tem a letra Resh, que na mística é uma letra solar, é o sol, é luminosidade. O Bereshit não é um começo cronológico do mundo. O Bereshit é algo que se dá a cada instante. E a gente desencanta quando deixa de enxergar o Gênesis em cada instante. Quando a gente deixa de estar conectado com a centelha, com a luminosidade, com o emergir das coisas a cada instante, com esse mundo que se renova, com essa cobra que morde o rabo, com este começo, meio e começo de novo, a gente cai vítima do fim, o fim da história. Isso está muito naquela obra do Michael Ende chamada História Sem Fim, a qual hoje eu recomendo muito fortemente o livro, né? Embora o filme também esteja num lugar muito nostálgico do meu coração, né? Eu recomendo muito, muito, muito fortemente o livro. Veja o filme também, a história é bom, é bonito. Né? Por favor, não veja as sequências, veja só o primeiro e aí vá para o livro. Né? Mas o fim da história, né? Essa coisa terrível, escatológica, fatalista, que sequestra do horizonte as possibilidades. É aquilo que William Blake chamava de Urizen. Urizen é uma deidade da mitologia do William Blake, cujo nome é uma brincadeira com horizonte, horizon, e também uma brincadeira com your reason, sua razão, porque o Blake dizia que a maldição dos nossos tempos, a grande demanda, o grande carrego que nós teríamos que exorcizar coletivamente seria um excesso de racionalismo, uma fé cega no cálculo, na estatística, a vitória da IA, a falsa inteligência. E então Blake contrapunha a Urizen essa razão fria, Los, uma outra deidade, Los. Eu vou falar de Los ainda em outro arcano. Qual arcano? É só vocês lerem Los de trás para frente. Sol, Los, é a deidade blakeana da imaginação. É a imaginação deificada. Então Blake não dizia que a nossa maldição seria o raciocínio per se, mas o raciocínio desacompanhado da imaginação, da força criativa, inventiva. Isso colocaria diante de nós um horizonte frio, cinzento, que nos tornaria cegos para as infinitas possibilidades, nos tornaria cegos para essa natureza do mundo enquanto campo de criatividade, e nos tornaria cegos para a natureza
do nosso próprio ser como essencialmente criadores, profetas, sonhadores de mundos, mataria em nós o louco, a minha carta favorita do tarô de todos os tempos. O louco é isso. Ele se insurge contra o fim da história, ele se nega a estar completo, ele desafia a ideia de fim, de fatalidade, ele desafia todos os dualismos, e diante de todas as ortodoxias que bradam é isto ou aquilo, o louco olha e diz: é isto e aquilo e mais aquilo outro, e sabe lá mais o que ele enxerga nesse espaço branco da carta, que é o que magnetiza ele e anima a sua caminhada. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa série será nesse formato, meia hora para cada arcano. No próximo ato da nossa jornada, estaremos com o Mago. Até a próxima. Tchau, tchau.